sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pelo universo de Star Wars. A segunda temporada de The Bad Batch chegou ao fim e essa temporada trouxe novas aventuras para a Força Clone 99 e novas informações sobre o universo de Star Wars. Informações essas que deixaram os fãs bem animados. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um apanhado geral do que foi, de como foi o desenvolvimento dessa temporada, mas vamos focar também na segunda parte dela, já que eu já falei da primeira parte dessa temporada de The Bad Batch em outro vídeo. E se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. A segunda temporada de The Bad Batch trouxe episódios bem sóbrios, com narrativas bem equilibradas entre eles. Por isso, a segunda parte da temporada não muda tanto em relação à primeira, principalmente em relação aos episódios com histórias independentes, né, que não dependem tanto do que está acontecendo no resto da galáxia. E vão ser nesses episódios também que a gente vai ter várias referências a outras obras, a outras produções cinematográficas. Como, por exemplo, nós já tivemos na primeira parte referências a Indiana Jones e até mesmo ao Quinto Elemento, quando eles resolvem caçar um tesouro num planeta distante. E aqui nós temos dois episódios que vão ter referências muito impactantes em relação a outras obras, incluindo até mesmo obras dentro da saga. Afinal de contas, em um desses episódios, nós temos a Força Clone 99 indo num planeta distante para minerar, né, numa mina assim abandonada que a Cid comprou. Todo mundo achava que ela tinha feito um péssimo negócio, mas eles viram que nessas minas existia um minério extremamente instável e que nesse planeta existia um grupo de jovens que também estavam sendo explorados. Parece um tanto quanto a narrativa de Solo, né? A gente vê aí uma referência gritante à obra de Solo. Já em um outro episódio, os personagens vão saquear uma nave caída do Império e eles descobrem que essa nave caiu e que a tripulação toda morreu justamente por conta de um alien que eles estavam carregando na nave, né? Também é uma outra referência, na verdade essa é uma referência bem gritante e a própria produção já assumiu que foi uma homenagem a Alien. E foi muito interessante também ver também a quantidade de informações que esse episódio nos entrega, né? Por que uma nave imperial estava carregando esse alien? Justamente porque eles queriam usar o DNA desse alien com os segredos da clonagem lá que eles recuperaram de caminho, justamente para criar uma super arma, já que a pele desse alien era imune a blaster. Então a gente consegue ver todos os projetos militares por trás do Império nessa série, o que foi bem legal, porque a gente nunca teve tanto conhecimento, tanta informação em relação a esses anos iniciais do Império Galáctico. E temos outro episódio com a Fi, porque personagem interessante precisa retornar para a narrativa. E é muito legal porque esse episódio, a Força Clone 99 vai acompanhar a Fi numa negociação de um artefato antigo com outros mercenários, né, com caçadores de recompensa. E nós vamos ver que essa negociação logo de cara não vai dar certo. O que nos remete também, né, o que nos lembra o início de Indiana Jones e o Templo da Perdição. Então a gente pode considerar esse momento uma outra referência a uma outra obra, o que acaba sendo bem legal também. E esse episódio, ele traz uma vibe muito interessante, pois a gente descobre muito mais sobre a história da Fi, né? A gente acha que a Fi é somente uma pirata, que está aí se aventurando, quer caçar tesouros, mas ela tem um objetivo muito mais nobre, né? Essa questão dela recuperar tesouros é que ela quer recuperar tesouros de civilizações que foram destruídas ou que estão sobrevivendo assim a muito custo, justamente para manter a cultura desse povo viva, né? E a gente vê que ela vai morar em Pabu, numa comunidade de um planeta chamado Pabu, justamente valorizando esse povo, né? Trazendo essa valorização cultural, onde nessa comunidade todo mundo vive em harmonia, vive em paz. Então é muito legal porque a gente consegue ver um pouco mais, né? Nos aprofundarmos na personalidade da Fi. A gente vê que ela é uma personagem muito cheia de camadas, né? E também descobrimos que ela guarda todos esses tesouros que ela encontra, que ela negocia, numa torre. E aí eu fico me perguntando por que todo mundo no universo de Star Wars tem mania de guardar algo de muito valor somente numa torre, porque é um local que chama muito atenção, né? É impossível a pessoa olhar e pensar, não, acho que não tem nada suspeito em relação a esse local, então eu não vou procurar ali, né? É a mesma coisa com o Império guardando todos os seus dados de projetos mais importantes em uma torre lá em Rogue One. E como essa temporada foi dividida em duas frentes, o que foi algo muito interessante, afinal de contas, nós também temos um membro da Força Clone 99 ainda trabalhando para o Império,
nós temos os episódios do Crosshair, que se tornam muito mais interessantes, muito mais aprofundados em relação aos clones e à personalidade desses clones. É claro, essa ideia da personalidade dos clones, de cada clone pensar e agir de uma forma diferente, né, mesmo eles na aparência, no DNA sendo iguais, já havia sido apresentado lá em Clone Wars. Mas isso vai ser muito mais aprofundado aqui em The Bad Batch, justamente por mostrar o quanto os clones, as novas opiniões dos clones em relação às ordens imperiais, ou como os clones estão vendo as decisões tomadas pelo Império em relação ao futuro dos soldados clones, né? Eles não estão gostando nem um pouco de serem deixados de lado. E a maioria dos clones vão começar a perceber isso, né? Vão começar a perceber que eles não têm mais utilidade para o Império e que eles não vão ter nenhuma ajuda do Império em relação ao que fazer após se aposentarem, né? Após essa aposentadoria forçada. E nesse episódio, o Crosshair vai passar a questionar as atitudes imperiais, justamente porque ele vai ser enviado com os Stormtroopers numa missão em um planeta distante para ajudar numa base clone, né? Na verdade, a ideia é recuperar os materiais imperiais que estão nessa base, porque o Império não quer saber dos clones que estão ali. E assim, o Crosshair vai conhecer o Mayday, que é um outro clone, que foi um personagem assim que apareceu por pouquíssimo tempo, mas é aquele personagem que a gente já considera pacas, né? Porque ele meio que iluminou ali a mente do Crosshair. O Mayday, ele cuida muito da sua tropa, né? Por mais que poucos tenham sobrado ali por conta dos ataques que eles estavam vivendo e da condição de vida difícil nesse planeta. Mas vai ser justamente com o Mayday que o Crosshair vai aprender a valorizar as outras pessoas, vai começar a ver o que o Império está fazendo, né? O Crosshair vai fazer de tudo para salvar o Mayday, tanto que eles vão cair numa nevasca e eles vão surgir do meio das neves, né? Sobrevivendo a essa nevasca. Como os Unos surgiram lá em Mulan, né? Eu não sei vocês, mas eu achei uma outra referência nessa daí. E quando ele tenta pedir, pelo amor de Deus, para os Imperiais ajudarem o Mayday, o comandante imperial que está ali com ele simplesmente fica parado e não se mexe, porque ele não vai gastar material com um clone que está à beira da morte, né? E percebendo isso, o Crosshair, vendo que diante de todos os seus esforços, o seu amigo não conseguiu ser salvo por conta desse agente imperial, ele vai e mata esse agente e assim ele acaba sendo preso pelo Império, o que mostra o quanto agora ele realmente não está trabalhando, ele não é a favor do Império, das atitudes. É aquele momento que a ficha caiu, né? E foi o início da redenção do Crosshair. Apesar de que eu não sou a favor dessa redenção. Eu acho que o Crosshair, de fato, teve muitas atitudes ruins ao longo das 2 temporadas e que ele não tinha que ter essa redenção, que ele não tinha que voltar a ser bonzinho, voltar pro time, mas a gente sabe que é Star Wars e sem redenção não seria Star Wars, até porque ele é parte da família, a Força Clone 99 ainda o considera parte do grupo, então por isso que ele precisa dessa redenção. E é assim que começa o outro episódio do Crosshair, onde ele se encontra em uma nave de prisioneiros com outros clones também, na qual ele vai ser mandado para alguma base aí secreta do Império para fazer parte de um experimento científico liderado pelo Dr. Hemlock. Então a gente vê que o Império já tem um interesse muito grande em relação à clonagem a partir desse momento, né? Aquela ideia egocêntrica do Palpatine, na qual ele destrói Kamino justamente para que ninguém tivesse noção dos seus interesses e que também ninguém, né, nenhuma outra pessoa, uma outra raça alienígena soubesse dos segredos da clonagem. Muito legal. Ele aprende todos os segredos da clonagem com os Kaminoanos e depois destrói geral ali. E é por conta disso tudo que a gente chega ao final da temporada, na qual possui um episódio extremamente emocionante e cheio de referências, já que a Força Clone 99 quer localizar o Dr. Hemlock e para isso eles vão justamente num congresso na base do Tarkin, ou seja, referência aí é que não vai faltar, até porque em meio a essa reunião com os personagens, com os comandantes mais importantes do Império, o Tarkin estará falando com o Krennic sobre o projeto Stardust, ou seja, temos aí toda a ideia da Estrela da Morte, toda a ideia, toda a narrativa de The Bad Batch caminhando para Rogue One, né? Então isso por si só já nos traz uma emoção muito grande. Sem falar que ao longo da invasão deles na base do Tarkin, a gente também encontra Sol Guerrera. Então nós temos aí também outro personagem já assim lendário dentro da galáxia, dentro da história da rebelião, fazendo parte também aí desse projeto, dessa invasão. Óbvio, o Sol já tá aí, né, naquele estilo mais radical dele, então ele estava ali para destruir a base.
A Força Clone 99 tenta impedir, porque eles querem seguir o Dr. Hemlock para essa base secreta, né, para essa base científica secreta, mas eles não conseguem. E também o Saw Gerrera também não consegue, porque apesar dele explodir a nave, ele não vai acabar com a vida dos comandantes imperiais, né? Mas de qualquer forma, em meio a esse turbilhão aí de aventura, de confusão, eles vão infelizmente perder o Tech, o que é muito triste, né? O Filoni, ele sabe fazer série pra gente chorar muito, porque foi uma perda que a gente sentiu muito, principalmente porque antes deles partirem para a missão, a Fi vai se despedir do Tech, o Tech não vai entender muito bem o que a Fi estava querendo dizer, mas a gente já tinha visto em outros episódios rolarem um clima assim, né, entre eles, e esse episódio, esse diálogo entre os dois, esse diálogo de despedida entre os dois, confirmou esse clima. Então nós temos aí um casal em formação, um casal até muito interessante, diga-se de passagem. Mas os personagens e os fãs não têm nem tempo de lamentar a perda do Tech, até porque a Omega foi muito ferida nesse ataque e eles precisaram retornar até a Cid para cuidarem dela, né, porque eles não tinham condições de fazer isso na sua nave. E é nesse momento que a Cid vai entregá-los ao Império. Como eles estavam muito insatisfeitos com os serviços, com a consideração da Cid, eles sumiram um pouco do mapa e quando eles aparecem, ela vai e entrega ao Império justamente para ganhar uma recompensa, né? Ela parece até mal em fazer isso, mas já era até previsível, pois eles realmente trocaram o serviço imperial pelo serviço da Cid, né? Eles estavam presos a Cid, porque se eles ameaçassem sumir da galáxia, ela obviamente iria informar o Império, isso já era algo previsível, então eles não estavam nem... eles estavam tentando, né, até uma ideia interessante, porque eles estavam tentando conseguir um meio de se verem livres na galáxia, mas eles estavam cada vez mais presos a Cid também, né. E aí eles vão ser levados, a Ômega vai ser levada justamente para esse projeto científico, na qual a Nala Se vai ser obrigada a participar. E é aí que a gente tem um ponto muito importante, que a Nala Se fala para o Império, né, fala lá para os comandantes imperiais, assim, o que ele quer, o que ele está pedindo é impossível. Ou seja, a gente já vê que esse assunto está relacionado à clonagem e ao Palpatine, e que provavelmente isso que a Nala Se está falando é justamente o desejo do Palpatine de ser imortal através da clonagem. Ou seja, a gente já tem aí mais uma ligação em relação à trilogia sequel da saga. A segunda temporada de The Bad Batch pode ser considerada uma boa temporada, já que vai trazer um aprofundamento muito maior em relação à personalidade dos personagens envolvidos e também em relação à história da saga, já que vai ser muito legal, muito bom ver esses personagens, esse grupo tão independente como a Força Clone 99, que tá ali só querendo viver a sua vidinha, sobreviver em meio à galáxia, ligada à trama principal da saga. Mas em relação à primeira temporada, essa segunda temporada não foi tão boa assim, não foi tão emocionante. Na verdade, foi uma temporada bem estável, na qual ela conseguiu manter o ritmo dos seus episódios de forma igual, bem sensata, mas em determinados episódios ela vai ter um pico que vai trazer um ânimo muito grande para os fãs. E esses picos vão ser justamente os episódios que trazem referências ao resto da história da galáxia, né? Ou trazem referências à trilogia clássica, à trilogia sequel, ou trazem referências até mesmo a outras produções, a outras séries de Star Wars. Mas apesar de, no geral, essa segunda temporada de The Bad Batch não ter impressionado tanto quanto a primeira, ela com certeza diverte os fãs, além de nos trazer informações extremamente importantes. E o final foi definitivamente um final grandioso, na qual está conectando cada vez mais The Bad Batch ao resto da história de Star Wars, o que traz uma sensação familiar e confortante para os fãs da saga. E vocês, já assistiram a segunda temporada de The Bad Batch? O que acharam? Curtiram? Qual foi o melhor momento dessa temporada? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!